Bem-vindo ao Pode Tudo, o espaço onde conversas profundas encontram perguntas que incomodam, mas que precisam ser feitas. Hoje, nós iremos falar sobre algo que todos sentimos, mas poucos param para realmente entender: a pressão social. Por que seguimos padrões que não escolhemos? O que nos faz dizer sim quando queremos dizer não? E até que ponto nossas decisões são realmente nossas? Prepare-se para ouvir entrevistas que vão te fazer repensar como você se encaixa ou se espreme nos moldes da sociedade. Começando o podcast Pode Tudo, hoje eu trouxe o psicólogo renomado da USP, Davi Santos. Davi Santos, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu vou fazer uma sequência de perguntas e eu desejo a resposta coerente com seus aprendizados durante a vida, ok? Ok. O que exatamente é pressão social e como que ela se manifesta no dia a dia para você? Bom, pressão social pode ser feita de várias maneiras, eu creio. Ela pode ser feita de maneira direta, que é quando alguém de fato quer propositalmente, numa posição tipo opressão, entende, né? E Sim. quando, por exemplo, dificuldade da vida, tipo a impressão, não de maneira direta, mas de maneiras indiretas, entende? Sim. Aí você consegue lembrar de algum momento em que você deu uma pressão social e como que se sentiu depois? Bom, claro. Vou citar um momento de quando eu era bem jovem, quando meus pais falaram que se eu não tirasse uma nota boa, por exemplo, nos meus estudos, eles tirariam por um mês a internet lá de casa, cortariam. Isso é uma bela pressão, né? Uma pressão familiar, mas pode se encaixar na pressão social, né? Sim. E as redes sociais aumentaram essa pressão? Em que aspectos isso se tornou mais evidente? Ora, isso conseguiu ditar um pouco como é a maneira de se pensar, como é a maneira de se vestir, como é a maneira de se agir no meio social. Com o tempo, a gente parece que vai ficando mais lateralizado da sociedade. Sim. E a última, para fechar, você acha que existe uma diferença entre a influência e a pressão? E onde que está o limite? Bom, influência e pressão, ambas são coisas bem diferentes. Se formos analisar o conceito, pressão já é algo no qual a pessoa leva a ansiedade. Influência é quando se trata de repetição. Por muito ficar ao lado, por exemplo, de alguém que possa fumar, uma hora você também pode fumar. Agora, pressão não, como eu falei anteriormente. Tá bom, obrigado. De nada. Hoje, com o renomado filósofo meu tio, eu vou fazer as seguintes perguntas sobre pressão social a ele. Tudo bem? Tudo bem. Então, agora eu vou fazer uma sequência de 7 perguntas e eu desejo uma resposta coerente de acordo com a sua inteligibilidade pelo conhecimento no assunto. Correto? Vamos tentar fazer o possível do possível. Para você, o que exatamente é pressão social e como ela se manifesta no dia a dia? Aí lascou. Pressão social. Pressão social. O que é uma pressão social? Vai ser melhor se você apertar agora. Pressão social. É alguém te pressionando você para fazer algo que você não quer fazer, né? Você considera a pressão social esse valor? Ser pressionado pela pessoa ou por alguém que você queira fazer o que tem que ser feito, né? Correto. Pensa dessa maneira. Ser pressionado pela pessoa. Correto. E você consegue lembrar de algum momento em que cedeu à pressão social e como você se sentiu depois? Não, até o momento eu não me senti impressionado por ninguém, não. As redes sociais, se acaso tivesse aumentado essas pressões, você acha que de acordo com as redes sociais teria aumentado ainda mais a pressão, se acaso utilizasse? E em que aspectos isso poderia se tornar mais evidente? Você utiliza as redes sociais? Utilizo. Ela causa uma pressão sobre os seus sentimentos, sobre o seu dia a dia? Sim, os fatos relevantes que a gente lê no dia a dia. Correto. E se as redes sociais... correto. Existe uma diferença entre influência e pressão. Onde que está esse limite? Onde você acha que está o limite entre a influência e a pressão? A influência e a pressão. Influência significa, no meu ponto de vista, no meu ver, ser influenciado por uma pessoa negativa. E a pressão
corresponde você se deixar se levar pela pessoa. No meu ponto de vista, é isso aí. Mas qual que você acha que é a maior diferença? Tipo assim, uma coisa que é o determinante entre cada um. Sobre a influência e a pressão? A influência e a pressão. É muito complicado, assim, relevar as duas intelectualidades, de pressão e influência. A pressão é o que a gente fala, que eu estou dizendo para você. Você ceder sob a pressão, sobre as palavras de certas pessoas que você não age igual do seu termo de dia a dia. Eu penso assim dessa maneira, né, meu? Então, ser pressionado pelas pessoas que você não queira, né? Ou o fato que você não queira ser relevante por ela. Então a pressão é uma coisa mais influenciada pelo meio externo e a influência é uma coisa que é pelo meio externo, entretanto, é uma coisa mais saudável. Não é uma coisa tão degradante igual a pressão. É relevante, é muito relevante, né? E como a pressão social afeta a sua saúde mental? Se afeta. Você afirmou que não afetava, mas se é caso uma situação relativa se afetasse, como você acharia que ia refletir no seu convívio emocional com os outros? Fica meio debatido, meio reservado, acho. Eu penso dessa maneira. Correto. E quais estratégias você recomenda para resistir ou lidar melhor com essa pressão? Já que você não tem esse problema, então qual estratégias recomendaria para se driblar esse problema social? Convivência no dia a dia, né? Diálogo dia a dia. Passear muito, exercitar o corpo e a mente. Tentar levar isso aí. Então, hábitos saudáveis ajudaria a enfrentar esse problema. Com certeza. E a pressão social pode ter algum lado positivo ou motivador? Ou ela sempre é nociva, tipo, uma coisa prejudicial a tu? Tem algum lado legal nesse problema da pressão em geral? Em mim não, sempre foi positivo. Não tem como reclamar dessa posição, não. Então, até porque nunca tive esse problema, graças a Deus. Então sempre a pressão sobre o indivíduo é uma coisa, ok, não é nada nocivo, não é nada prejudicial à sua saúde mental, saúde com os outros, relação? Eu acredito que não dá relevante, eu acredito que não. Então é essencial para o indivíduo que tem essa pressão no dia a dia para ele conseguir realizar os bem-feitos diariamente. É o que eu penso. Certo, então no final chegamos à conclusão que a pressão ela é bem-vinda no contexto social vigente atualmente e que a gente tem que saber lidar com elas por meio de estratégias saudáveis. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Né? Tem muito diálogo, né, meu jovem? Diálogo. Obrigado. Não é. E assim nós encerramos o primeiro episódio de Pode Tudo. Hoje falamos sobre pressão social, esse peso invisível que muitas vezes guia nossos passos sem que a gente perceba. Se alguma parte desse papo mexeu com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. E lembre, você não precisa caber onde não foi feito para estar. Nos encontramos no próximo episódio? Até lá!